A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, da Logos Ensino Superior de Teologia. Você está no curso de Bacharel em Teologia, na disciplina Hermenêutica Básica. Este é o terceiro AVA da aula dupla 2, que é a aula 3 e 4, e a terceira parte da aula 3. Nós estamos a ver a Hermenêutica Básica no livro Texto, e nós temos 9 capítulos. Nós já tratamos na aula dupla anterior do Fundamentos da Hermenêutica. Estamos a tratar agora sobre inspiração e revelação. São 9 os capítulos que estarão divididos nas aulas duplas. Este é o livro que você já deve ter e já deve ter lido também, pelo menos, dentro da matéria que nós vamos estar a tratar. Apenas para lembrar as 6 regras básicas, que inclusive estão no seu fascículo de regras, né? E que você já deve ter, talvez até já decorado essas regras. Nós estamos a falar sobre inspiração e revelação, que é o capítulo 2, da página 36 a 54. Na última AVA, nós chamamos a atenção a uma realidade de uma palavra que aparece apenas uma vez na Bíblia e que é a base da ideia que foi a doutrina, né, da inspiração, que é o theopneumatos, que é a ideia do sopro de Deus ou divinamente inspirada. Conforme nós falamos, essa palavra é uma palavra rapax legumeno. E nós gostaríamos, nesta AVA, tratar um pouco sobre o rapax legumeno. É um assunto entre muitos assuntos de hermenêutica. É claro que cada um pode merecer um estudo específico, mas nós queríamos chamar a atenção especificamente dessa realidade hermenêutica, desta palavra que é a base de uma doutrina, quer dizer, uma doutrina em cima de uma palavra. Depois há os desdobramentos, né, a continuação da percepção dessa doutrina dentro da Bíblia. Mas tudo se baseou nessa palavra. Na verdade, um estudo mais específico desta palavra, nós vamos ver que pode se escrever até um livro sobre isso. Mas não será a nossa abordagem agora. Eu quero chamar a atenção para o rapax legumeno, porque ele é um assunto dentro de hermenêutica. E o que eu quero mesmo destacar é como que a hermenêutica é uma ciência tão ampla, com tantos aspectos a serem analisados. Né? Então nós poderíamos ter várias aulas, videoaulas, AVAs, né? Para falar de todos eles. Nós não conseguiremos. Mas vamos ficar aqui nesse, que é o rapax legumenos, e com a pergunta, o que é o rapax legumeno? Né? Então vamos ver. Vamos ler juntos. Um rapax ou rapax legumeno é uma palavra que aparece registrada somente uma vez em um dado idioma. Branquiologia, conforme a braquiografia, de rapax legumeno, que está aí escrito em grego, ou rapax eiremeno, né, no grego rapax uma só vez, e legumeno, que é o particípio presente passivo de legei, que é dizer, é o que se diz. Então, a gente está vendo aí aquilo muito simples, né? É claro que aí agora nós estamos ampliando, né? Mas é uma palavra que aparece na Bíblia uma vez só. Na teologia, a hermenêutica bíblica considera o rapax legumeno um termo que aparece apenas uma vez nas escrituras sagradas, ou seja, a Bíblia. E é formado por 2 vocábulos, no caso específico da palavra que nós chamamos a atenção, né? Que é theopneumatos, né? Que seria uma tradução inspiração ou influxo. Então, divinamente inspirado, na palavra do grego, que é theopneumatos, é um rapax legumeno.
ou aparece apenas uma vez nas Escrituras. Veja, em hermenêutica bíblica, todo termo que é rapax legumeno tem em si uma autoridade específica, que precisa de ser considerada, pois é a única vez que aparece na Bíblia. Então, não é à toa isso. Alguma coisa chamou atenção. Se nós consideramos, como nós consideramos, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, então Deus planejou isso com um objetivo. E aí nós podemos construir até determinadas doutrinas, ou pelo menos ser a base de uma doutrina, como é o caso dessa, por causa desta realidade hermenêutica, né? Que é uma realidade linguística. Então eu tenho uma revelação por causa de uma realidade linguística, né? Que vem do original. Eu não posso considerar isso nas traduções, porque nas traduções a tradução pode, por exemplo, como nós já falamos, amor. Pode aparecer lá amor, mas ser agape, ou ser filéus. Por exemplo, lá quando Jesus pergunta para Pedro, lá na praia, né, depois que ele ressuscitou, ele fala, Pedro, tu me amas? Né? E a Bíblia fala que Pedro responde, tu sabe que eu te amo. Mas no original é agapaz-me, Pedro. Quer dizer, você me ama com amor ágape? E a resposta de Pedro é, Senhor, eu filou-se. Ou seja, eu gosto com você, eu gosto de você, eu te amo sim, mas não com esse amor ágape. E Jesus pergunta de novo, agapaz-me? E aí Pedro fala, filou-se. E por último, Jesus pergunta, Pedro, você fileis-me? Ou seja, você só me ama assim? E aí Pedro se entristece, porque Jesus não fala agapá, agapaz, ágape, né? Mas fala filô, filéu. Ou seja, então a gente vê aí que por causa da compreensão da palavra no original, a revelação se torna muito mais forte. Da mesma forma, a sequência é considerada duas vezes palavra é dis legomeno, três é tris legomeno, quatro é tetraquis legomeno, e assim por diante. É claro que isso também pode ser para efeito de estudo da Bíblia, até para construção de doutrina, né? Porque se ela aparece duas vezes, então os dois textos têm que ter uma relação muito forte. Se for três vezes, ou quatro vezes, ou cinco vezes, então isso é algo que merece um estudo. O estudo das palavras deve seguir uma unidade da tradução com os textos originais. Você pode pesquisar as palavras na sua língua. No caso, aqui nós, especificamente em Angola, o português. Mas lembre que a revelação está ligada às palavras originais como fundamento. Você não pode construir uma doutrina baseada no português. Assim, no sentido de que a Bíblia só aparece uma vez, ou aparece duas vezes, aparece aquilo. Não, você tem que verificar no original para você seguir o contexto real e não ser enganado por uma tradução. Não que a tradução está enganando, mas é porque ela não tem, quando o tradutor faz a maioria, não tem essa preocupação de utilizar uma palavra, por exemplo, só essa vez. Porque às vezes a língua ela não tem muitas palavras iguais ou sinônimas, né? Então o tradutor às vezes vai ficar mais limitado. A palavra traduzida, estar desconectada do original, é uma proposta perigosa, ou no mínimo é duvidosa. Portanto, sempre confirme as palavras nos originais. Os alunos da Logos terão introdução às línguas originais, que é o grego e o hebraico. Hoje, temos muitas ferramentas além dos livros, como programas, né, do computador, né, que é a inteligência artificial. Considere os estudos dos legumeno ou palavras, mas sempre use as palavras originais como base. Veja, exemplos dos nossos estudos, logos e rema, como eu falei, agape, filéu e eros. Mas o rapax aparece uma vez, outras podem aparecer outras vezes, mas se aparece duas, três ou quatro, ou seja, pelo menos tem destaque. Calcula-se que o Antigo Testamento tenha 1.500 a 1.700 rapax legumenos, HL rapax legumeno, enquanto o Novo Testamento é aproximadamente 700, ou seja,
mais ou menos 2.300 palavras que aparecem uma vez na Bíblia. Olha que tanto de estudo interessante que nós temos aqui. Certos rapax legumeno não possuem referência alguma fora da Bíblia. Ou seja, não há elemento de comparação em outros escritos da língua original. Logo, fica muito difícil saber o real significado dessas palavras, milhares de anos depois, sem buscar ajuda. Aí nós vamos realmente depender da tradição e da história da igreja e daqueles que primeiro fizeram a tradução ou fizeram os estudos das palavras, porque eles estão mais próximos de lá. Em hebraico, por exemplo, no Novo Testamento, nós temos exemplos, como esta que é o queijo, né, o ofender, o Lilith, né, e a madeira de Grofer. São 4 exemplos de palavras, mas nós vimos que tem de 1500 a 1700. Inclusive o Lilith acabou se tornando, como apareceu uma só vez na Bíblia, a Cabala pegou como algo muito importante, transformou até numa deusa, né, como se fosse a mulher do Éden. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Nós não podemos supervalorizar, nós temos que buscar revelação. No Novo Testamento, por exemplo, 686 a 700 vezes, veja, só no livro de Pedro, em 1 Pedro 66 vezes e em 2 Pedro 54. Olha para você ver que coisa interessante, né? Pode se dar um estudo. Veja outros exemplos aí em Lucas, dança, em Tito aí, né? O homem herético, em 2 Timóteo 4,3, acumular. Há uma curiosidade interessante do Rapax Legumenos, que é a oração do Pai Nosso. Sim, a nossa oração mais linda e santa, ensinada pelo nosso Senhor Jesus, contém um dos mais complexos Rapax Legumenos da história, que é a palavra Epiousios, traduzida para o português como de cada dia, no verso o pão nosso de cada dia. Essa palavra Epiousios não existe fora do Pai Nosso, apenas lá. Isso trouxe complicações para as traduções e cópias dos originais de geração em geração. Mas, inclusive, tem até doutrina baseada nisso, e muito profunda, entra até na ideia da Eucaristia, ou seja, do momento do Pai Nosso, que seria a ceia do Senhor. A presença do Rapax Legumeno na Bíblia vai muito além da mera curiosidade. Há muito que encontrar nas escrituras por meio de uma boa exegese. É quase como ser um detetive buscando pistas edificantes pelas letras sagradas. Isto estimula o cristão a ler a Bíblia, ou seja, as escrituras, e a entender a mensagem do Pai. Só não se pode, preste atenção, só não se pode perder de vista que é muito mais do que o exercício de interpretação. Ou seja, é a busca da revelação, da inspiração, né? E aí nós estamos falando só de um item da hermenêutica. Tem muitos outros itens, principalmente quando a gente entra em figuras de linguagem, né? Números na Bíblia, aí entram os símbolos, né? Então é muita coisa. Aqui a gente só citou um, que é o Rapax Legumeno. E a gente espera que dessa maneira sua visão possa ampliar, crescer e entender como que é importante essa disciplina que você está a fazer, que é a hermenêutica básica. E aqui está o professor Marco Faleiro, nesse curso, que é o curso de bacharel em teologia da Logos Ensino Superior de Teologia. Deus abençoe você que é aluno da Logos, né? E que você esteja a ler o livro, a ler também o fascículo das regras, a ver as avas, e se também tiver já VAS, veja VAS também, as VAS, né, que são as videoaulas, todo o material disponível para que você cresça no entendimento da hermenêutica, que é a interpretação. Interpretação de quê? Da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Por isso que é uma hermenêutica bíblica ou uma hermenêutica sagrada. Não é como as outras. Esta tem princípios e regras diferentes, porque nós estamos a tratar da Bíblia, que é a palavra de Deus. Deus abençoe você, em nome de Jesus. Amém.